Olá para todos, espero que estejam bem. Esse é meu último vídeo a respeito deste romance aqui, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. E é um encerramento de uma jornada, um longo momento de leitura com um grupo de pessoas para o qual eu fui convidado por uma amiga, Janaína Quirino. E é o último vídeo e ao mesmo tempo é um convite à leitura para quem ainda não conhece esse monumento literário brotado na sociedade brasileira. E à medida em que nós vamos lendo, nós percebemos que o romance inteiro é uma imensa carta, escrita por uma mãe e direcionada a um filho há muito tempo desaparecido. É um legado, uma espécie de testamento de uma mulher já bem envelhecida, talvez à beira da morte, não se sabe exatamente quanto tempo ela tem de vida, mas é uma tentativa de transferir ao filho, fazer chegar até ele de alguma maneira um legado que é a trama costurada de toda a sua história. É um monumento de memórias e esquecimentos em que ela tenta dar uma unidade a toda a sua vida e, ao mesmo tempo, ela constrói a trama da sua biografia a um determinado momento da história da sociedade brasileira e de uma parte da África, no período em que coube a ela existir neste mundo, né? E é muito curioso porque dentro do gênero literário, muitas vezes as cartas elas funcionam como uma espécie de sinal de uma obra que não tem uma unidade, ou de que o narrador tem imensas dificuldades de antever ou construir uma unidade da narrativa que será oferecida ao leitor, de tal forma que a carta ela funciona como um conjunto de fragmentos, né? No caso de Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, a despeito de ser uma imensa carta, se trata de uma correspondência que tem um fio condutor. Ela imagina uma unidade narrativa, uma sequência a partir da qual a gente é capaz de ficar diante da biografia, uma biografia muito sensível, muito profunda e ao mesmo tempo dramática, de uma personagem que estatisticamente teria tudo para ser mais uma das vidas que caíram no esquecimento na história do Brasil. Então acho que o valor literário dessa obra também tem a ver com essa capacidade de dar a ver, a partir da representação literária, um personagem muito rico, absolutamente muito rico, né? Há várias passagens da obra em que ficamos com a sensação de que, mesmo tendo vivido pouco tempo até aquele instante da narrativa, trata-se de uma vida muito intensa, com vários altos e baixos e uma série de recomeços que são necessários no decorrer de toda essa trajetória, né? E eu acho que também o romance é uma imensa correspondência que é construída num retorno ao Brasil. A personagem principal, Kendê, é sequestrada de território africano quando ainda muito pequena, vem para o Brasil, é vendida como escrava e, a um certo momento de sua existência, ela consegue a sua alforria e também retorna à África, né? Ao retornar à África, ela se dá conta de que ela não é a mesma de quando havia deixado o continente e, ao mesmo tempo, aquela região ela também não é mais a mesma.
né? E isso define um desenraizamento quase que estrutural, inscrito no corpo e nas emoções dessa mulher. A carta é escrita durante um retorno ao Brasil, né? Mas é um retorno profundamente significativo e muito diferente, né? Uma viagem refeita completamente às avessas, é quase que um espelho invertido da primeira viagem que a trouxe para cá, né? Uma viagem, a primeira, em que ela não tinha a posse da própria vontade, do próprio corpo, e ao final já uma mulher envelhecida, com a vida praticamente construída, aliás, construída, desconstruída e reconstruída várias vezes no decorrer da sua existência, né? Mas o fato é que se trata já de uma senhora de idade com vários problemas de saúde, já cega, enfim, que sente que a morte a espreita, né? E essa nova viagem de regresso ao Brasil, ela tem um sabor e um significado muito diversos, né? É uma mulher já dona da língua portuguesa, que não é a dela de nascimento, ao mesmo tempo uma mulher que domina o inglês e o iorubá, né? A língua materna. É uma mulher que faz essa viagem em condições completamente diferentes daquela que marcou todo o trajeto de uma envergadura homérica num navio negreiro, né, nos porões de um navio negreiro, né, e, portanto, tem um sabor muito importante para ela, né? É um sabor muito importante porque ela também está de posse de algumas informações a respeito do paradeiro de um filho que ela não vê há muitos e muitos anos, né? Várias décadas já, e também tem essa esperança de um reencontro profundamente forte para uma mãe, né? E esse retorno em que ela tenta uma reconciliação, pisar mais uma vez em terras brasileiras, que em alguma medida ela já considera que são suas também, né? Então é quase que uma retomada às raízes muito diferentes, né? Não raízes de nascença, raízes construídas a partir de uma tragédia que acometeu a sua vida, mas mesmo assim o ser brasileiro já é uma dimensão constitutiva daquilo que nós poderíamos chamar a identidade dessa Kende. Um romance notável, né? Como eu já disse, monumental, que permite uma série de possibilidades de reelaboração de nosso olhar, nossas vivências e emoções a respeito do Brasil. Uma grande obra literária inspirada em várias bibliografias de caráter histórico, antropológico, de caráter analítico, que a autora até faz questão de citar ao final do livro, né? E isso acho que é digno de destaque também, tendo em vista que é a expressão material de que as leituras da história e todo o trabalho de historiografia que nós desenvolvemos nessa nação, eles podem fazer com que sejamos capazes de uma história contrapelo, uma história que resgata vozes silenciadas e esquecidas. Acho que é um romance muito bom, com uma espécie de imagem daquilo que Walter Benjamin chamou de uma história contrapelo, né? Uma história que nos chama a tentar salvar os nossos mortos, né? Por mais paradoxal que pareça essa expressão.
Este é o último vídeo a respeito deste livro. É um reforço dos convites que eu fiz à leitura dessa obra para qualquer pessoa que se interesse minimamente pela sociedade brasileira. Particularmente, este também é um vídeo muito especial que eu quero dedicar a um sobrinho, Gabriel, que nesta semana sofreu um ato de racismo, né? E já são 3, de acordo com o relato dele, né? É uma mensagem para que todas as pessoas repensem uma das ideias que está presente nesse romance da Kende e que dá título à obra, né? Um defeito de cor. Cor não é defeito nenhum. Ninguém precisa pedir licença em função do tom de sua pele ou de qualquer característica cultural que seja definidora de quem ela é. Fica aqui esse vídeo em homenagem ao Gabriel, um convite para que ele leia esta obra, né? E força, Gabriel, vidas negras importam. Muito obrigado, até o próximo vídeo.